Então, o capital humano é nosso nível de saúde, nossa capacidade de ter tempo para fazer as coisas que a gente quer, de trocar de área. Então, conforme a gente vai envelhecendo, nosso capital humano vai diminuindo. Justamente porque o nosso capital humano vai diminuindo, que o nosso capital financeiro deve ser o maior possível. A gente deve chegar na aposentadoria sem que falte dinheiro para remédio, sem que tenha algum problema de saúde onde você não consiga pagar, por exemplo, um fisioterapeuta. Digam aí, não precisa, obviamente, dar detalhes familiares, mas vocês conhecem alguém, pode ser da família de vocês ou não, que teve algum problema financeiro durante a aposentadoria? Quem aí conhece? Escreva aí no chat. Eu conheço. Eu conheço. Né? E conheço não só um caso, conheço vários casos. E nem vou falar de casos de clientes, casos que estão próximos da minha vida pessoal, da minha família. Né? Por quê? Falta de planejamento, ou a pessoa acha que a aposentadoria nunca vai chegar, pessoa que não se cuida, poderia ter evitado alguns problemas de saúde, outras que não se planejam financeiramente, outras que, infelizmente, algum problema de saúde chega cedo demais e a pessoa ainda não tinha feito um colchão financeiro, não tinha uma reserva. Quem aí já viu algum problema justamente que ataca uma pessoa, ataca uma família, justamente no momento da aposentadoria? É um momento muito sensível. E por que eu estou falando disso antes de falar quanto que a gente precisa ter para investir na Europa? Porque a gente tem que levar em consideração esse contexto. Se você é acostumado a gastar muito dinheiro todo mês, você tem um salário de 7 mil euros, 8 mil euros, um salário excelente, e você tem a tendência de gastar quase tudo no mês, e te sobra 500 euros para investir. Você tem um salário de 8 mil e sobra 500. Está desbalanceado, deveria sobrar muito mais para você. Porque a maioria das pessoas ganha 2 mil, 1.800, 1.600, 2.500, 3 mil. Pessoas que ganham menos da metade conseguem guardar 500 euros ou mais. Então, você tem que levar em consideração a sua capacidade de trabalhar, continuar gerando riqueza, mas durante quanto tempo isso ainda vai existir? Durante quanto tempo você consegue fazer isso? Certo? Boa noite, Adilson. Boa noite, José Carlos. José Carlos chegando aí também. O Adilson lá de Nice. Boa noite. Olha só. Esse gráfico, dá um zoom para vocês enxergarem melhor. Isso aqui mostra a capacidade de economia, né, de uma pessoa em Portugal dos anos 2000 até hoje. Né? E vocês conseguem perceber o que está escrito aqui no título. Para cada 100 euros disponíveis, as famílias portuguesas poupam até 8 euros. Menos 42% do que em 1999. Vou traduzir para vocês. Hoje, a capacidade de economia, de quanto faz sobrar dinheiro de uma empresa portuguesa, é de 8%. A cada 100 que a pessoa ganha, sobra 8 para ela guardar. 8% já é uma boa quantidade de dinheiro guardada, mas não é o ideal. O ideal é que você consiga guardar cada vez mais dinheiro. Né? Então, todos vocês aí já devem ter conhecido alguém que passou por um problema financeiro na aposentadoria, chegando próximo da aposentadoria. E quanto mais dinheiro você juntar na sua fase ativa da vida, melhor vai ser durante a sua aposentadoria. Mas como fazer em uma situação que vocês estão vendo aqui, onde sobra cada vez menos dinheiro? Né? Antigamente, as famílias portuguesas, por exemplo, conseguiam guardar mais dinheiro. Hoje conseguem guardar menos dinheiro. Por quê? As coisas no supermercado aumentaram de preço, o aluguel aumentou de preço, a eletricidade aumentou de preço. Como vocês são de vários países diferentes aqui, digam aí para mim no chat, qual é a coisa que você usa ou consome com frequência que nos últimos 12 meses, um ano, aumentou muito de preço? Pode ser carne, pode ser eletricidade, pode ser gasolina, pode ser aluguel, enfim, peixe, pode ser coisa simples, como uma fruta que você é acostumado a comer, iogurte, leite, né? Produtos laticínios, derivados do leite aumentaram muito de preço na França, por exemplo. Peixe aumentou muito de preço, óleo, azeite, chocolate. O que você costuma consumir que aumentou muito de preço? E aumentou quanto também? Aumentou muito? Dobrou de preço? Aumentou 50%? Compartilha aí para a gente ter uma ideia de quais são as coisas que aumentaram de preço em cada país. Eu vou compartilhar na minha tela aqui. Não sejam tímidos. Não esqueçam que eu estou falando olhando para a webcam, mas eu sei que tem aí dezenas de pessoas assistindo. Não me façam me sentir sozinho aqui, não. O Lion comentou aqui, né? Gasolina e café. Isso aumentou de maneira drástica nos últimos anos, né?
A Renata, aluguel. Aluguel machuca, principalmente para quem mora na Europa, no Brasil também, né? No Brasil, aluguel é caríssimo, dependendo da região que você vive, tirando se você mora no interior, uma cidade pequena. Mas aluguel é caríssimo na Europa, então nem se fala. Geralmente o aluguel costuma ser 40%, de 30% a 40% da renda de uma família na Europa, né? Então é um valor muito alto. E falando já de aposentadoria também, o que a gente deve levar em conta é que o sistema de aposentadoria faz com que a gente se aposente cada vez mais tarde, né? Porque a gente vive num sistema piramidal. A gente tinha mais jovens, né? Na parte de baixo dessa pirâmide tinha mais jovens que pagavam aposentadoria de quem é mais idoso. O que acontece é que a quantidade de jovens foi diminuindo e a quantidade de idosos foi aumentando. Então a gente tinha um triângulo, hoje em dia virou um retângulo. Tem praticamente a mesma quantidade de jovens e de pessoas mais velhas. E vai chegar um momento que a gente vai ter mais pessoas mais velhas do que jovens. E não tem como o sistema continuar funcionando dessa maneira. Por isso os países vão empurrando a aposentadoria das pessoas para uma idade cada vez mais elevada. Veja aqui que a gente tem essa pesquisa aqui de 2022 e tem também o que a gente espera de idade de aposentadoria para daqui a alguns anos, né? A gente tem ali os Estados Unidos com 62, a França 64, já para 2030 a média, o Japão 65, as idades já até aumentaram em alguns países aqui, a gente tem a Itália ali com 69 anos e 9 meses em 2050 é a previsão. Então veja que em 2050 a previsão vai chegar perto dos 70 anos para a maior parte dos países da Europa, né? Imagina trabalhar até os 70 anos. Não vejo problema se você gosta do trabalho que você tem, se você tem saúde, mas a gente sabe que o nosso capital humano, que eu falei agora de pouco para vocês, vai diminuindo. Dependendo do trabalho que você tem, se é um trabalho braçal, ou que seja um trabalho que você use sua coluna, por exemplo, você provavelmente não vai trabalhar até os 70 anos, né? Inclusive, tem várias profissões que se pagam bem, que têm um salário alto, mas seria difícil trabalhar até os 70 anos, né? Vou dar um exemplo de dentista, por exemplo. Dentistas costumam ganhar muito bem na Europa, um dos maiores salários, sem sombra de dúvida, na Europa. Mas costuma ter ali o ombro, a coluna ali inclinada em cima do cliente, várias horas por dia. Então, apesar de ser um trabalho onde não tem um trabalho pesado em si, usa-se muito da própria saúde para se manter trabalhando, né? Cumprir aquelas horas de trabalho. Sem contar outros trabalhos, como pedreiro, alguém que trabalha realmente usando a força. Então, fica se tornando difícil você trabalhar até mais tarde. Por isso, justamente, que você deveria começar a investir, poupar o quanto antes. Porque mesmo que você não chegue na famosa independência financeira, nossa, me aposentei com 50 anos, me aposentei com 55, isso seria o sonho de todo mundo, tá? Muitas pessoas, por não acharem que conseguem chegar nesse sonho, às vezes até conseguem, mas você acha que não consegue, eu vou usar um simulador e vou mostrar para vocês ali daqui a pouco, o que vocês podem ter ideia de quanto tempo demoraria, quanto eu vou investir, vou fazer isso na prática com vocês daqui a pouco. Mas vocês têm que levar em conta que quanto antes você começa, mais fácil vai ser obter o resultado. Mas mesmo que você não chegue na famosa independência financeira, você deveria chegar na sua aposentadoria, pelo menos para ter um complemento de aposentadoria. Se você tinha um salário de 3 mil euros na sua fase ativa da vida, você se aposentou, sua aposentadoria não vai ser de 3 mil euros. A média é de 25% a 30% a menos. Então você vai se aposentar com 2 mil euros. E você está preparado para viver com 2 mil, sendo que você antes tinha um salário de 3 mil? Pode ser que sim, mas não seria legal você ter um complemento, ter um patrimônio, uma renda passiva que complemente e faça você na aposentadoria viver com a mesma quantidade que você tinha na fase ativa? É isso que a gente busca, pessoal. Talvez vocês vejam na internet hoje em dia, tem muito canal que fala de finanças, muitas pessoas, muitos influenciadores, mas assim, a gente tem que ser pé no chão. Eu, como analista financeiro, formado na Europa, eu digo para vocês, o objetivo número 1 de qualquer pessoa, antes de falar, eu quero ser rico, quero ser milionário, quero me aposentar com 50 anos, quero me aposentar o mais cedo possível, o objetivo número 1 de cada um de nós deve ser ter pelo menos um complemento de aposentadoria. Esse é o objetivo 1. Não vou nem dizer objetivo 1. Essa é a etapa número 1. Ter uma renda que complemente a minha aposentadoria. Perfeito. Se você conseguiu isso, você já está na frente de 90% da população. Próxima etapa. Como que eu aumento esse complemento de aposentadoria? Então, se eu vou me aposentar
com 2.000 euros, não seria legal ter 600 euros a mais caindo todos os meses a partir dos meus investimentos? Não seria legal ter uma grana ali que vem do meu patrimônio e não só depender do governo? É isso que a gente vai buscar. Aqui mostra também uma média da aposentadoria com o mapa da Europa, né? Vocês podem ver que tem alguns países que a média de idade da aposentadoria tem aumentado cada vez mais. A tendência, como eu falei para vocês, é em 2050 essa média estar próxima dos 70 anos. E eu não sei se vocês conhecem o sistema de aposentadoria do Japão, que é um país que já envelheceu, né? Eu vou até tirar a tela aqui para dar um exemplo para vocês não se distraírem ali com a imagem. Mas, por exemplo, o Brasil é um país de idade jovem para média, a Europa é um continente que está envelhecendo e o Japão já é um país que envelheceu. O Japão já está no futuro em termos de pirâmide etária. Antes a gente tinha muitos jovens na pirâmide e poucos idosos. O Japão já inverteu, é uma pirâmide ao contrário. A gente tem muitos idosos para poucos jovens. E como que o governo consegue se manter pagando aposentadoria para todos os idosos, sendo que tem mais idosos do que jovens, né? E são os jovens, os trabalhadores que contribuem com a aposentadoria de quem já está aposentado ou vai se aposentar. No Japão, hoje em dia, eles chegaram num sistema de crise financeira tão grande para aposentadoria que eles começaram a dar auxílio à aposentadoria. Significa que boa parte dos idosos no Japão recebem um auxílio, não é nem uma aposentadoria, não vale nem um salário mínimo japonês. Eles recebem como se fosse um Bolsa Família, um auxílio, uma CAF para quem mora na França aí, sabe, os auxílios que tem do governo. O que força muitos idosos a trabalharem mesmo após os 75 anos, 80 anos. Existe até uma crítica social que o governo japonês também incentiva empresas a darem emprego para idosos com mais de 75 ou mais de 80 anos. Alguns empregos do tipo, eles ficam com bandeirinha do lado da rua, ou mostrando onde tem vaga para estacionar. Alguns empregos desse tipo, onde eles fazem mais eles passarem um tempo ali numa atividade só para poder complementar a aposentadoria, que é só um auxílio. Então eles precisam desse auxílio, que não chega nem a ser uma aposentadoria, mas trabalhar algumas horas por dia, com 75, 80 anos, para aí sim conseguir pagar um aluguel, conseguir sobreviver de maneira digna na aposentadoria. Então, o que a gente está vendo aqui nesse gráfico é um gráfico que mostra a tendência dos países empurrarem essa aposentadoria cada vez mais para frente. Então, você às vezes acha ruim, eu vou ter que me aposentar com 60 mesmo. Eu não gostaria de dar essa má notícia para você. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa otimista. Eu consigo tentar ver o lado otimista das coisas, mas ser realista também. Se você acha, não, hoje a aposentadoria num país que eu moro é 64 anos. Cuidado, basta uma canetada de um político para empurrar essa aposentadoria para 67, para 68, para 69, para 70. Quem não viu isso acontecer no Brasil há pouco tempo atrás? Então, essa certeza que vou me aposentar com tantos anos pode ser empurrada para frente. Você seja obrigado a trabalhar mais do que imaginava. Por isso que você tem que começar a se planejar. E por isso que nunca é tarde também. Às vezes tem pessoas que aparecem aqui na live que tem 65 anos, tem 66 anos. Fala, Michel, tá tarde para mim, eu me aposento no ano que vem já. Veja, se você ainda está trabalhando, tem saúde para trabalhar, pretende continuar trabalhando, além de ganhar aposentadoria, talvez seja uma boa forma de você complementar a sua aposentadoria. E para quem é mais jovem, então, deveria ter começado o quanto antes, certo? Eu perguntei o preço que mais aumentou na vida de vocês aí. O Lion tinha comentado gasolina e café, a Renata aluguel dobrou, né? No Brasil dobrou e na Europa dobrou. Isso foi basicamente mundial. O David comentou aqui em Portugal sentiu um aumento nas compras do mercado. Tudo misturado, aluguel muito alto, mercado, todos os alimentos, azeite. O aluguel depois de 2020 quase duplicou, né? O preço dos imóveis também, né? Se você procurava comprar um apartamento em 2016, 2018, para agora, dobrou. Então, um apartamento custava 300 mil euros, hoje é 600, 700. No Brasil, se custava 500 mil reais, é 1 milhão. Né? Dependendo da capital que você mora no Brasil, você não consegue comprar um apartamento num bairro bom, bem localizado, por menos de 800 mil, por menos de 1 milhão, principalmente nas capitais mais valorizadas do Brasil, São Paulo, Rio, Curitiba, Vitória, né? Olha só, aqui mostra a evolução da idade normal de aposentadoria de alguns países. Quantos anos empurraram para frente nos últimos 10 anos? Olha só, a Dinamarca, aqui ó, a Dinamarca está aqui no alto, né? 9, mais 9 do lado dela ali. Ela jogou a idade da aposentadoria mais 9 anos para frente.
A Holanda empurrou mais 3 anos, Portugal empurrou mais 3 anos, e assim vai. A cada 7, 8 anos, 10 anos que passam, né, a cada 2 mandatos presidenciais, cai no colo o problema de algum político, de algum burocrata, ele não quer que sobre para ele o problema para resolver de uma outra maneira, e ele joga mais 1, mais 2 anos nas costas dos trabalhadores. Então essa tendência que a gente está tendo hoje na Europa é o que já aconteceu no Japão. Que hoje ainda a gente recebe, no mínimo, um salário mínimo se aposentando na Europa. Certo? Vai chegar um dia, seguindo esse padrão japonês, que eles já estão no futuro, já aconteceu isso com eles, vai chegar um dia que o presidente vai falar: pessoal, é impossível pagar a aposentadoria de todo mundo. A partir de hoje, a gente vai dar um auxílio aposentadoria para quem recebia, por exemplo, um salário mínimo quando trabalhava. Agora vocês vão receber, em vez de 1.200 euros, que é o salário mínimo em alguns países, vocês vão receber 800 euros. Infelizmente, isso vai acontecer em um momento dado ou outro. Pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 12 anos, pode ser daqui 7 anos, mas a tendência é que isso aconteça. E bom, falando de aposentadoria, eu quero fazer uma pequena mudança aqui no caminho lógico que eu estou fazendo de dar o conteúdo para vocês, de falar para quem já chegou na aposentadoria ou está prestes a chegar na aposentadoria, principalmente para quem consegue se aposentar em euro, né? Você já parou para pensar que talvez trocar de cidade, trocar de região, trocar de país pode ser muito benéfico para sua aposentadoria? Por exemplo, se você se aposenta na Suíça, recebendo 2.000 francos suíços, talvez seja apertado viver com 2.000 francos suíços na Suíça, pagando aluguel na Suíça, indo fazer compras na Suíça no supermercado. Mas a partir do momento que você consegue viver numa cidade que é fronteira com a França e você consegue alugar um apartamento na França e fazer compras na França, vai diminuir muito os seus gastos. Assim como boa parte, né, uma boa quantidade de aposentados recentes na França e na Inglaterra tem migrado para Portugal, Espanha e Itália, que vocês estão vendo aqui na imagem do lado. Por quê? Um francês, um inglês, um holandês, quando ele vai para um país onde o custo de vida é um pouco menor, para ele já se torna muito mais confortável financeiramente. Certo? Então, fica muito mais fácil para você trocar de região, trocar de cidade, trocar de país, para você ter um conforto maior. Se onde você está é caro para viver, por que não ir para um outro lugar onde seja mais simples? Esse é um assunto que a gente vai atacar em uma outra live, né? O que se costuma fazer depois de aposentado? Né? A gente vai ter uma live só para isso. Quais seriam boas dicas para quem acabou de se aposentar ou vai se aposentar? O que você poderia fazer? Mas não descarte essa ideia, tá? De você, quem sabe, até voltar para o Brasil. Eu sei que tem gente que fala, não volto para o Brasil de jeito nenhum. Mas aqui tá a imagem na sua frente. Portugal tem uma das melhores qualidades de vida para aposentado, Espanha também, Itália são destinos onde você tem ainda um certo nível de segurança muito maior comparado a viver no Brasil, por exemplo. São países de clima muito mais ameno, não tem aquele inverno onde você tem no norte da França, na Bélgica, na Holanda, por exemplo. Então, existe um planejamento até a aposentadoria e as decisões que você toma assim que se aposenta também. Ô Sandra, não quero te deixar ansiosa também, você está me dando ansiedade. Não precisa ficar ansiosa, mas inclusive porque você já tem um plano, né? Você já está controlando suas finanças, está começando a investir, né? Cada vez, em breve, investindo cada vez mais. Você é jovem também, então, assim, não precisa da ansiedade, mas precisa abrir os olhos de quem não teve os olhos abertos ainda. Eu tenho certeza que boa parte de vocês aqui, inclusive tem várias pessoas aqui que eu sei que são meus clientes, já tem uma estratégia de investimento, já estão investindo. O David aqui, por exemplo, ó, que é jovem, já está investindo uma boa quantidade por mês, vai chegar nos seus objetivos financeiros tranquilamente, só se manter disciplinado. Tem outras pessoas, por outro lado, que ainda não abriram nem conta de investimento, não começaram a pensar nisso. Então, aconselho vocês a estudarem mais sobre o assunto, olharem mais vídeos aqui do meu canal que fala justamente de se aposentar em euro, né? Tá tudo em língua portuguesa para vocês verem. Inclusive o conteúdo gratuito que vocês têm aqui, vocês já conseguem criar uma conta de investimento, fazer uns primeiros investimentos, só dar uma passeada aqui no canal, participar das lives que vocês sempre têm alguma coisa prática para fazer, né? E bom, olha só isso aqui. Beleza, Michael. Resumindo, o meu capital humano vai diminuindo com o tempo, então eu tenho que aumentar meu capital financeiro. Então tem que começar a investir, fazer meu dinheiro trabalhar para mim.
Principalmente porque os governos empurram a aposentadoria cada vez mais para frente e eu não quero trabalhar até os 70 anos. Muito menos chegar aos 70 anos e receber um auxílio, em vez de receber uma aposentadoria. Muito bem, então a gente tem que, aí vocês já entenderam, eu tenho que fazer o dinheiro trabalhar. E fazer o dinheiro trabalhar não é arriscar o dinheiro, fazer ele trabalhar de maneira segura, o mais seguro possível, né? Fazer meu dinheiro trabalhar para mim. Só que veja, qual é a taxa que tinha na poupança nos anos 80? Antigamente, isso aqui é a média de alguns países da Europa, tá? Vocês têm os Estados Unidos em laranja também, e a Inglaterra, que não faz parte mais da União Europeia, mas é a Europa ainda, obviamente, em amarelo. Vocês têm aqui a média de quanto rendia o dinheiro no banco nos anos 80 e quanto rende em 2015, que é muito próximo do que rende hoje, inclusive. Então a gente tinha uma poupança que rendia 10%, 12%, aí nos anos 90 caiu para 5%, 6%, e ali nos anos de 2010 as poupanças foram para próximo de zero. Hoje em dia você tem poupança na França que rende ali 3%, 3,5% se for um livret A. Você tem na Espanha rendimento zero em muitas contas, algumas rendem 1,5%, outras 4%. Então assim, fazendo um apanhado de todos os países da Europa, né? Não vou citar cada um aqui, mas a média é de 1% a 4% na poupança. Você não tem mais que isso. Só que adivinha, no supermercado, quando eu perguntei para vocês, ó, azeite, aluguel, tudo isso daqui sobe mais do que 3%, do que 4%. Então, a gente tem que fazer o nosso dinheiro render, mas deixar parado na conta não é uma escolha inteligente. Porque o dinheiro parado na conta não rende o suficiente. A gente tem que ter rendimentos maiores. E é por isso que aqui no Renda Gringa eu sempre falo muito de investir em uma estratégia de renda passiva, se tornando sócio de boas empresas. Assim como a gente pode comprar uma casa e receber um aluguel, eu posso comprar um pedacinho de uma empresa e receber os ganhos que essa empresa tem. Né? Então, hoje o assunto principal aqui não é como fazer os investimentos, tem vários vídeos aqui no canal para vocês sobre isso, mas por que a importância de você fazer esses investimentos e quanto você deveria investir utilizando essas empresas, utilizando esses investimentos para você ter uma aposentadoria digna. Então veja que hoje em dia deixar na poupança não dá mais nada. Antigamente até poderia fazer algum sentido. Seu dinheiro ia evoluir parado na poupança, principalmente nos anos 80 e os anos 90. A partir dos anos 2000 isso não existe mais. Quem não faz o dinheiro trabalhar de verdade, tá perdendo dinheiro. Teu dinheiro parado lá no banco, você olha lá, tem 2.000 euros lá, Michael. Ano que vem vai estar 2.000 euros de novo. Só que ano que vem já subiu a gasolina, já subiu o aluguel, já subiu tudo. Ou seja, em termos de poder de compra, você perdeu dinheiro. Certo? Olha só. Eu falei para vocês também na aula passada o que seria uma taxa ideal de economia mensal. Você que ganha até 1.500 euros deveria estar sobrando no mínimo entre 7% e 10% do teu salário. Ou seja, uns 150 euros. Para você que ganha 4.000 euros, deveria estar sobrando ali de 15% a 20%. Para você que tem uma renda de 8.000 euros, deveria estar sobrando de 30% para mais, ou seja, sobrando 2.400 euros ou mais. Michael, eu ganho 6.000 euros, mas não sobra 20%, não sobra 30%. Então significa que nas suas finanças pessoais tem algo errado. Ou você se permite ter um padrão de vida que não é realista, né, para você. Porque todo mundo deveria ter uma proporção de quanto você gasta e quanto sobra. Se você não faz sobrar nada do seu salário, existe um gasto além da conta. Claro, você que ganha aí 1.500 euros, tem filhos, paga aluguel, fica mais apertado você economizar, eu concordo, né? Existem casos e casos. Mas conforme seu salário vai aumentando, deveria sobrar mais dinheiro para você investir. Ok? A Carla perguntou aqui, Michael, não devemos ter no mínimo 4 salários no banco para alguma eventualidade? Sim, Carla, não estou dizendo. Deixa eu até voltar aqui porque tua pergunta é muito importante. Aqui eu falei para vocês que ter o dinheiro parado no banco não é mais útil, ele não rende para você, e é uma verdade, dinheiro parado no banco não rende mais nada. Mas você deve ter um dinheiro que a gente chama de reserva de emergência, ou reserva de urgência. Então você deve ter ali pelo menos 2, 3 ou 4 meses dos seus custos mensais parado no banco. Mas o objetivo desse dinheiro é render? Não é. O objetivo desse dinheiro é estar disponível para você caso haja alguma urgência.
seu filho, você, teve algum problema de saúde, o seu carro que você usa para trabalhar teve um problema, num sábado de madrugada, você pode ir lá, passar um cartão e você pode usar esse dinheiro. Então, o objetivo dessa reserva não é rentabilizar. Agora, vamos lá, vamos supor, você construiu sua reserva. Você tem ali 2, 3, 4 meses de reserva parado na conta. Ótimo, perfeito, é isso que você tem que ter mesmo. Todo o resto de dinheiro que começa a sobrar não vai ficar nessa conta. Aí você vai ter que fazer investimentos de longo prazo. Então, uma coisa é reserva parada no banco, que todo mundo tem que ter. Outra coisa é seus investimentos que são voltados para aposentadoria, voltados para ganhar renda passiva, tá bom? Aí esses vão ter que estar numa conta de investimento, em uma corretora de investimento, certo? Aí a gente tinha feito a seguinte proposta, né? Veja só, vocês aceitariam investir 300 euros por mês para daqui a um tempo receber 3 mil por mês e ainda encontrar na conta de vocês 676 mil euros? Imagina, olha que doideira. Eu coloco 300 euros todos os meses, durante vários anos. E daqui a alguns anos eu paro de colocar 300 e eu vou começar a receber 3 mil. Sem contar que eu vou ter mais de 600 mil na minha conta. Todo mundo aceita. Ninguém é bobo. Todo mundo iria aceitar. E é isso que acontece quando você investe 300 euros por mês e se você tiver 20 anos, 25 anos, 30 anos para fazer investimento para frente. Ah, Michael, mas eu não tenho 30 anos para esperar, porque eu já tenho 45, 50, 55. Não tem problema. Você não vai ter os 3 mil, mas você pode chegar com 2 mil, 1.500 de renda passiva. O objetivo, então, é pegar uma pequena parcelinha hoje que você pode economizar e transformar em muito dinheiro daqui a um tempo. E não existe dinheiro fácil, não existe dinheiro do dia para a noite. Isso aqui que eu estou mostrando para você, de 300 para 3 mil, demoram anos, tá, para acontecer. Por exemplo, se você investir 300 euros todos os meses, você tiver um rendimento médio de 9% ao ano, né, que é bem ok, é a média que a gente tem na Europa. Depois de 30 anos, você teria 2.961 euros por mês de renda passiva, já limpo de imposto, e sua conta de investimento teria 676. Tá vendo esse retângulo verde aqui do meu lado? O valor que está em preto dentro dele ali, ó, 171 mil, seria quanto você teria tirado do seu bolso, né? 300 euros de investimento, e todo ano você aumenta um pouquinho. No outro ano você coloca 309, no outro ano você coloca 318, e você vai fazendo isso durante 30 anos. No final desses 30 anos, você chega nesses 676 mil, que vão te dar 2.900 de renda passiva por mês. Michael, não tem 30 anos, em 20 anos te daria 2.200 euros por mês. Investindo, por exemplo, 650 euros por mês. Você aceitaria ter um salário de 6.400 depois e mais de 1 milhão na sua conta? Claro que você aceitaria, só que você teria que ficar fazendo esse investimento durante 30 anos. 30 anos é muito tempo, só que a boa notícia é que o tempo vai passar de qualquer maneira. Ah, Michel, mas eu não posso investir durante 30 anos, eu posso investir durante 10. Perfeito. Olha aqui, ó, bem aqui ó, do meu lado, ó, 10 anos, olha o resultado de 10 anos. Você vai ter 692 euros de renda passiva e mais de 138 mil euros na sua conta de investimento. Pessoal, convertendo isso aqui hoje em dia é quase 1 milhão de reais. E convertendo 700 euros hoje em dia é praticamente 4 mil reais, é mais de 4 mil reais. Investindo só durante 10 anos. Então, muitas pessoas têm essa ansiedade de eu não tenho mais tanto tempo assim, deveria ter começado mais jovem. Pessoal, quem começa a investir com 20 anos, 25 anos, são raríssimas pessoas. Quem começa com 30, ainda é raro. Eu, como analista financeiro, posso dizer para vocês, dificilmente os clientes têm abaixo de 30 anos. Se você tem, você é muito sortudo. Porque é provável que você sim vai se aposentar com uns 50 anos, pelo menos 55. Se você investir muito, então se aposenta até antes. Agora, você que começa com 40, 45, é a idade normal que as pessoas começam. Você que já está com 55, não está tarde, porque você tem 10 anos de investimento ainda até se aposentar. Você que tem 60, vai se aposentar daqui 5 anos, 6. Você tem 5 anos para investir para complementar a sua aposentadoria. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Inclusive, o tempo vai passar de toda maneira. Então é melhor que você se prepare. Aí se lembra que 70% dos idosos acham que a aposentadoria não é suficiente.
E é por isso que você deve começar a investir o quanto antes. O quanto antes você investir, mais fácil vai ficar você complementar essa aposentadoria do governo. Hoje, isso é o que acontece hoje. Se lembra do caso do Japão, que virou uma ajuda financeira? A Europa não está assim hoje, ainda bem. Na Europa hoje, se você se aposentar na fase ativa, ó, com 2.500, você tem uma queda média de 25,3%. Né? Seu salário vai diminuir quando você se aposentar, né? O que o governo vai te pagar de aposentadoria. Você sai com uma aposentadoria de 1.867, se você tivesse um salário de 2.500. É uma perda de 632 euros. Então, teu objetivo, vou mudar, não é seu objetivo, sua meta número 1 deveria ser investir todos os meses para que esse investimento te dê no futuro pelo menos 600 euros de renda passiva. Por quê? Se você receber 600 euros de renda passiva, você vai complementar a sua aposentadoria e vai voltar a ter o mesmo salário que você tinha na fase ativa da sua vida. Certo? A Milene comentou: às vezes eu sinto ansiedade nas aulas, porque a vontade de viver de renda rápido é enorme. Eu concordo com você. A gente fica preocupado, porque a gente sabe que o tempo vai passar, que a gente está trabalhando, mas a verdade é que a maioria das pessoas não nasce com dinheiro. A maioria das pessoas vem de família humilde. A maioria de vocês deixaram tudo para trás no Brasil para tentar uma vida nova na Europa. Né? A verdade é que de todos os cenários possíveis, vocês aqui todos já são vencedores. Arriscaram mais do que todo mundo, deram a cara a tapa mais que todo mundo, tiveram que aprender uma nova língua ou largar a família. Todos vocês tiveram alguma perda muito grande. Seja de não estar próximo de quem você gosta, seja de você ter trocado de profissão, seja de você estar longe da sua família em datas especiais. Então vocês não devem se cobrar de ficar rico do dia para a noite. Ninguém fica rico do dia para a noite. Isso é uma construção com o passar do tempo. Né? E com essa construção, você pode colocar objetivos de ter um salário maior, de aprender uma nova língua, de fazer um novo diploma, para acelerar esse processo de enriquecimento. Mas, infelizmente, é muito difícil ficar rico do dia para a noite. A não ser que você empreenda e crie um negócio super próspero, dificilmente isso vai acontecer rapidamente também. Né? Então, vocês têm que ter em mente que a gente não tem que tentar acelerar o processo, mas é se manter nele. É disciplina. Todos os meses fazer a mesma coisa para colher o resultado antes que todo mundo. Vocês já pararam para pensar que 99% das pessoas não vão ter complemento de aposentadoria? Não vão ter investimento quando se aposentarem? Falei 99, mas é 98, porque tem 2% das pessoas hoje no mundo que investem de maneira regular no longo prazo. 98% das pessoas vão estar numa situação pior do que a gente que já está pensando em investir, que já está fazendo investimento. E a gente que faz investimento está mais preocupado ainda, às vezes, do que alguém que nem está, porque a pessoa não acordou para o problema ainda. Vocês já estão conscientes que existe esse problema e já estão agindo. Isso é o mais importante. A Sandra comentou, tem que investir, mas o problema é que tem que aprender a investir. Mas isso é um problema bom, sabe por quê, Sandra? Porque você poderia estar numa etapa anterior, como eu citei, e não saber que o problema existe. E você descobrir que tem que investir quando chegou a data de se aposentar. Esse seria um problema. Agora, entender que você pode aprender, que você pode ter um auxílio, que você pode ler livro, que você pode ver vídeo, que você pode contratar um profissional, que você pode fazer um curso, que você pode fazer, enfim, várias coisas que vão solucionar esse problema, o problema já está praticamente resolvido quando você entendeu que tem um problema, porque daí você procura a solução. Né? O pior seria não ter conhecimento que existe esse problema. Certo? Veja só, se lembra que eu dei o exemplo aqui para vocês, ó, que essa pessoa do exemplo, ela precisaria de 600 euros por mês para complementar o salário dela, né, quando ela se aposenta? Se essa pessoa, 10 anos antes de se aposentar, olha só, 10 anos antes de se aposentar, ela tivesse investido 650 euros por mês, ela chegaria dali 10 anos, na data da aposentadoria, com 692 euros de renda passiva e 138 mil euros na conta bancária.
Talvez hoje você não consiga investir 650, consiga investir 300, vai demorar um tempo a mais. Ou você já consegue investir mais que 650, então vai chegar no resultado antes ainda. Cada um aqui vai ter o seu salário, vai ter sua vida, mas o objetivo é começar quanto antes, certo? Vamos lá para o simulador, então? Eu já mostrei algumas imagens do simulador para vocês, mas eu vou fazer na frente de vocês, eu explico como funciona o simulador também. Alguns dos meus clientes já viram esse simulador, toda vez que eu faço a consultoria financeira, eu faço essa simulação na frente do cliente, usando os valores que ele pode investir, quanto tempo ele pode investir também, se pode investir durante 10 anos, 15 anos, 20 anos, e eu vou explicar alguns detalhes desse simulador com vocês também, certo? Deixa eu compartilhar minha tela, só antes eu vou responder a pergunta da Sandra aqui. Michael, você não acha que deveriam dar aula de investimento para ensinar as pessoas a gerenciar o dinheiro desde a escola, desde o colegial? Com certeza, mas mesmo em países desenvolvidos como na França, é pouco tratado o assunto de dinheiro, né? O dinheiro é um assunto muito tabu na nossa sociedade, né? Perguntar quanto uma pessoa ganha é mal visto, né? E realmente, não acho que você deva perguntar quanto que você ganha para uma pessoa, mas com os seus amigos, com os seus próximos, ter essa conversa deveria ser natural, né? Então isso vem enraizado na nossa sociedade, que é um assunto tabu. Hoje em dia, com a internet, fica um pouco mais fácil tratar desse assunto, mas a gente vem de séculos, a gente vem de décadas onde esse assunto é um tabu, não se deve falar sobre, a gente não deve falar sobre salário, aí a gente não deve falar sobre aposentadoria. E o sistema político, o sistema burocrático se beneficia disso. Afinal, até 20, 30 anos atrás, as pessoas pouco falavam de aposentadoria abertamente, pouco não tinham reportagens sobre, né? A coisa começou a ficar um pouco mais pública há pouco tempo, mas com certeza, se a gente tivesse uma educação financeira sobre finanças pessoais, nem sobre investimento, tá? Não sobre investir em bolsa de valores, investir em tesouro direto, não. Só falando como ensinando as crianças sobre finanças pessoais, finanças familiares. Isso já ajudaria muito, muito a evitar problemas de finanças, problemas de pessoas que não conseguem guardar tanto dinheiro, ou pessoas que gastam tudo, ou pessoas que não planejam o futuro, simplesmente vão vivendo. Então, se tivesse essa mudança muito jovem, facilitaria, com certeza. Tá? Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Compartilhar aqui. Pronto. Aí vocês vão ver minha tela. Eu vou dar um zoom, né? Porque senão vai ficar pequenininho. Eu vou, inclusive, deixa eu pegar aqui e tirar minha imagem, porque senão eu vou ficar tampando aqui. E eu vou dar um zoom também, para ficar bem legal para vocês verem melhor. Pronto, vamos lá. Deixa eu ver como é que ficou. Acho que vocês estão vendo bem. Vamos lá. Olha só. Para a gente descobrir um valor futuro aqui nos resultados, tá? A gente vai precisar, para saber quanto que eu vou ter daqui 30 anos, 25 anos, 20 anos, eu preciso preencher 4 variáveis. A primeira é o valor inicial investido. Você tem um valor para investir de uma vez? Ah, Michel, eu tenho 10 mil euros guardado. Ou eu já investi 20 mil euros na minha vida e está lá rendendo já. Se você não tem um valor inicial investido, então vai ficar zero aqui mesmo. Então aqui, ó, essa linha aqui onde eu estou selecionando, ela vai ficar com valor zero mesmo. A próxima é investimento mensal. Quanto que eu posso investir por mês? Ah, Michel, eu posso investir 500 euros por mês. Aumento anual dos investimentos. Pessoal, você não pode ficar investindo 500 euros todos os meses durante 20 anos. Por quê? Cada ano você vai ter que aumentar um pouquinho esse cara aqui. Porque daqui 20 anos, 500 euros já não tem o mesmo poder de compra de hoje em dia. Então, o que eu aconselho? Vocês aumentarem pelo menos 3% ao ano. Significa o quê? No primeiro ano, vocês vão investir 500 euros por mês. No segundo ano, 515. No terceiro, 530. Então, vocês vão aumentando alguns euros cada ano para que esses 500 possam se atualizar pela inflação. Não aconselho vocês colocarem menos que 2% e nem mais que 5%. Eu aconselho vocês deixarem 3%, é um bom valor, tá? Para vocês irem aumentando com o tempo. E aqui, na última linha, é a rentabilidade dos seus investimentos. Inclusive, deixa eu até voltar aqui na tela e mudar para vocês, o que dá para a gente ter de rentabilidade de investimento. Quando eu faço essa simulação com os meus clientes, eu uso um valor de 7,5 no máximo.
Por quê? Eu prefiro ser pessimista. Eu prefiro pensar que elas vão ter rendimento só dos dividendos, ou que as ações se valorizem muito pouco com o passar do tempo. Porque se o resultado que a gente encontrar já for bom, legal. Então, mesmo usando valores pessimistas, a pessoa já vai chegar num resultado legal. Então, mesmo se tiver mais crise, se tiver mais conflitos, se tiver guerra, a pessoa vai chegar no objetivo dela.